E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou trazer algumas dicas importantes para a gente trabalhar com porcentagem e fração e também decimal, tá bom? Então só para a gente entender o que é uma porcentagem. Como o próprio nome já nos diz, né? Quando a gente fala de porcentagem, nós queremos dizer que esse número está sendo dividido por 100. Ou seja, se a gente escrever da seguinte forma aqui, ó, 50%, isso indica que 50%, esse símbolo de porcentagem, nos diz que é 50 dividido por 100, tá? Então, geralmente as questões, elas vão perguntar relacionado a como é que eu vou verificar esse número aqui em porcentagem na forma de fração. Então, é assim que a gente escreve. Só que em alguns casos, essa fração estará simplificada. Como é que a gente simplifica uma fração? É bem simples. Você vai observar o numerador e o denominador. E qual é o número que é divisor em comum dos dois? Então, por exemplo, aqui, esses dois números são pares, não é isso? Se eles são pares, eu posso dividir por 2. Se eu verificar novamente, eu posso notar que esses dois números são divisíveis por 10, né? Então, a gente pode simplificar os 50 por 10 e esse 100 por 10 aqui, tá certo? Então, vai ficar o seguinte, 50 dividido por 10 dá 5, 100 por 10 dá 10. Continua sendo possível simplificar, no caso aqui, por 5, não é isso? Então, 5 por 5 que dá 1, 10 por 5 que dá 2. Ou seja, 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou 1 meio, beleza? Então, tranquilo nessa parte, né? Então, a gente vai verificar agora como é que eu transformo decimal em fração e em porcentagem. Então, olha só. Se eu tiver o seguinte caso aqui, 0,25, e aí eu quero saber como é que eu posso escrever esse decimal, tanto em porcentagem como também na forma de fração. Então, para você transformar um número decimal em uma fração, é bem simples. Basta você verificar aqui, ó, quantas casas eu tenho após a vírgula. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, 2 casas após a vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte, 0,25 dividido por 100. Então, a dica é, você conta o número de casas após a vírgula e coloca o número de zeros aqui embaixo. Então, são 2 casas, 2 zeros, 3 casas, 3 zeros e assim por diante. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Como a gente sabe que porcentagem tem 100 na divisão, né? Então, 0,25 ou 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Beleza, gente? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida é só comentar, tá bom?